Por que os seus tratamentos estéticos não estão dando o resultado que deveriam? A culpa pode estar em algo que você nem está olhando: o terreno biológico da sua paciente. Olá, eu sou a doutora Daniela Lenzi, fisioterapeuta, biomédica e professora de estética há mais de 18 anos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez um protocolo lindo, perfeito, seguiu o passo a passo, usou bons produtos, bons equipamentos? Assim, o resultado não apareceu do jeito que você esperava? Ou até apareceu, mas talvez tenha sido pequeno ou durou pouquinho tempo, e aí a paciente até sai da tua clínica satisfeita, mas ela volta um tempo depois com a mesma queixa, ou às vezes até sai falando mal de você, ou às vezes ela nem volta mais. Se você já passou por isso, eu quero te dizer, você não está sozinha. Eu já me senti assim por muito tempo. Já me questionei se era algo errado comigo, se eu estava fazendo alguma coisa de errada, alguma configuração de aparelho, se tinha alguma coisa errada com a minha técnica. E o pior, a gente se sente frustrada, a gente começa a ficar insegura, a gente se questiona, mas deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim. O problema não está na sua técnica, o problema não está na sua mão. Muitas vezes, o que está atrapalhando o resultado do seu atendimento está dentro do corpo da sua paciente. E aí você não foi ensinada a olhar para isso. Isso eu te digo porque eu sou professora há muito tempo. Olha, a maioria das formações em estética, seja como esteticista, seja como biomédica, seja como fisioterapeuta, ela só te ensina a olhar para a técnica. O que aplicar, como aplicar, o nome dos ativos, o tempo do aparelho, os parâmetros de configuração desse aparelho, a sequência do protocolo, mas ninguém te ensina a olhar para a biologia da sua paciente, para a bioquímica da sua paciente. E aí você vai lá e faz o protocolo perfeito. Mas o corpo dela simplesmente não tem condições de responder. Não tem como aquele corpo apresentar algum resultado. Por exemplo, você já tentou eliminar a gordura localizada de uma pessoa que tivesse com resistência insulínica? Ou talvez você já tentou tratar acne em alguém com o intestino completamente bagunçado, uma pessoa constipada ou às vezes até com uma disbiose intestinal? Ou talvez você já tenha tentado tratar uma flacidez de pele em uma mulher que tivesse com a ferritina lá embaixo, quase anêmica, mas você não sabia desse detalhe. Pois é, a resposta biológica do corpo, ela não acontece, porque se tem um desequilíbrio interno que está passando desapercebido, esse resultado nunca vai chegar. Vou te dar um exemplo real de uma paciente que eu atendi uma vez lá na clínica, tá? Essa paciente, ela tinha uma flacidez intensa na parte interna da coxa, e eu fiz tudo aquilo que a gente faz na estética para a flacidez. Radiofrequência, corrente russa, criolipólise móvel, e a melhora aconteceu, mas ela foi pequena, pouquinho só. E aí eu resolvi pedir um exame simples, hemograma e ferritina. E aí, qual foi o resultado desse exame? Ferritina em 12, hemoglobina 12,8 mais ou menos, e o volume corpuscular médio, que é o tamanho da hemácia, por volta de 78. Mas o que isso tudo tem a ver com o processo de flacidez? Vamos lá voltar ao início e começar a falar de qual é a estrutura mais comprometida num quadro de flacidez. É o colágeno. E como que o colágeno é produzido? O colágeno, primeira coisa, é uma proteína estrutural responsável pela firmeza, elasticidade e por sustentar a nossa pele. A síntese desse colágeno, ela vai depender de muitos micronutrientes, como por exemplo, aminoácidos, que na verdade são macronutrientes, glicina, prolina, lisina, e micronutrientes como a vitamina C, por exemplo, que é um cofator essencial para a hidroxilação dos aminoácidos. O ferro, que entra como um cofator da proliohidroxilase, que é uma enzima chave na síntese de colágeno. A gente ainda tem o selênio, o silício, que são importantes nesse processo. Ou seja, não adianta estimular externamente se o estoque interno de matéria-prima, se todos esses cofatores de produção estiverem comprometidos. Mas aí você vai dizer, mas Dani, e o que o hemograma e a ferritina têm a ver com tudo isso que você está falando agora? O hemograma, ele é um exame extremamente acessível e muito subestimado, que pode revelar muitos sinais indiretos de deficiências nutricionais, inclusive de ferro. A ferritina, ela é a proteína que é responsável por armazenar o ferro dentro do nosso organismo. Ela precisa estar adequada
em termos de quantidade, para garantir que o teu corpo vai conseguir produzir esse colágeno. Valores baixos de ferritina, mesmo com uma hemoglobina normal, eles já podem indicar uma deficiência funcional de ferro, que vai afetar a pele antes mesmo de causar qualquer tipo de anemia, tá? Mais uma vez mostrando que a estética é um sintoma da sua saúde. Alguns sinais no hemograma que podem sugerir a deficiência de ferro. Então, quando a hemoglobina está menor do que 13, principalmente em mulheres, né? E mesmo quando ele está próximo desse valor limite, precisa prestar atenção. O volume corpuscular médio que eu falei, que é o VCM, tamanho da hemácia, quando ele está abaixo de 80, também pode ser um indicador, e a ferritina, quando ela está menor do que 40. Alguns autores sugerem menor do que 50, para as mulheres já começarem a apresentar queixa de fadiga, queda capilar, flacidez, pele sem viço. Tem vários estudos que mostram que o ferro atua como um cofator essencial na produção de colágeno tipo 1 e tipo 3, que são os principais tipos de colágeno presentes na pele e na matriz extracelular dérmica. Então, a flacidez, ela não é só um problema estético, ela é um sinal clínico de que o corpo pode estar em desequilíbrio, tanto estruturalmente quanto metabolicamente. Dentre os principais fatores envolvidos com o quadro de flacidez, a gente tem o déficit de proteínas, a própria baixa síntese de colágeno por falta de micronutrientes, né, ou até macronutrientes, e também no caso de uma inflamação crônica subclínica, por exemplo. Uma oxigenação tecidual comprometida, no caso em anemias leves ou até na diminuição de ferro, isso acontece. E quando a pessoa apresenta um estresse oxidativo elevado ou até mesmo essa inflamação silenciosa. Quando a gente corrige o terreno biológico e faz uma suplementação, uma orientação alimentar com vitamina C, proteínas, zinco, e aí a partir disso a gente repete o protocolo, o corpo da cliente responde, o corpo da paciente responde. Foi o que aconteceu com essa paciente que eu citei o exemplo para vocês. A mesma técnica, só que o que mudou foi o terreno biológico. Quando nós olhamos para um exame como o hemograma, com olhos clínicos e estéticos ao mesmo tempo, a gente consegue entender que a estética ela é um reflexo da saúde interna. A flacidez, ela representa uma textura irregular da pele, né? E até mesmo uma resposta a esses procedimentos vai ter uma relação direta com os dados laboratoriais. Isso posiciona você como uma profissional diferenciada, que não apenas trata sintomas, mas entende e atua na causa. Porque você não está só ali simplesmente passando um aparelho, passando um creminho. Você está se preocupando com o que acontece lá dentro. Então, da próxima vez que uma paciente sua se queixar de flacidez, antes de pensar em apenas aplicar algo na pele, seja um equipamento ou um cosmético, você tem que se perguntar: como será que está o ferro dela? Essa é a verdadeira estética integrativa, baseada em evidências e com resultados reais. Eu sei que talvez agora você pode estar pensando: Mas eu não sou médica. Eu não posso interpretar exame. Isso não é da minha área. é verdade, você não é médica, você não vai diagnosticar, porque isso é competência somente do médico. Mas você pode e deve aprender a observar os marcadores que têm relação direta com a estética. Isso se chama leitura funcional e estética dos exames laboratoriais. Você aprende a olhar para os exames com foco naquilo que realmente afeta o colágeno da paciente, a retenção de líquido, a acne, a queda de cabelo, o processo inflamatório, o detox. Você não vai receitar, você não vai dar diagnóstico de doença, de anemia, de nada. Você vai raciocinar. E se a sua paciente vai perceber que você é uma profissional que vai muito além, que está além da superfície, que se importa, que estuda, que tem um olhar clínico, que olha para ela como um todo. Quando você aprende a fazer isso, teu atendimento muda completamente. Você ganha segurança, você começa a montar protocolos que são mais assertivos, que trazem mais resultado, você sabe por onde começar. E o melhor, os resultados eles começam a aparecer e começam a aparecer cada vez mais rápido e duram. Eles têm uma durabilidade. A tua paciente ela sai feliz. A tua paciente ela nota, ela sente a diferença no próprio corpo. E isso eu não estou falando só da estética, na qualidade de vida também, na disposição também. A autoestima dela melhora. Ela te indica. E aí, a partir disso, você sabe o que acontece? Você sai da guerra de preço, porque a estética tem uma em cada esquina. E o que você faz para ser diferente? O que você faz para não ser mais uma? Você se torna referência.
Hoje, cada vez mais os pacientes procuram profissionais completas, que tenham uma visão integrativa, que saibam cuidar do corpo de dentro para fora. O mundo mudou, nós estamos na era da informação, as pessoas estão mais preocupadas com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar. Melhor disso tudo é que você não vai precisar investir em mais aparelhos caros que daqui a pouco já foram substituídos por uma nova tecnologia. Você precisa aprender a investir no seu olhar clínico. Agora me conta. Se isso fez sentido para você, se você sente que está cansada de trabalhar no escuro, na tentativa e no erro, se você quer aprender a usar os exames como uma ferramenta de precisão, eu quero te convidar a continuar aqui comigo. Esse é só o primeiro episódio de uma série de conteúdos que eu tenho preparado, onde eu vou te mostrar como começar, o que observar nos primeiros exames e como montar uma interpretação simples, segura e prática. Como isso pode te ajudar a ter resultados estéticos de verdade lá na sua clínica. Nesse momento, a minha missão é te mostrar que isso é possível sim. Eu já passei por isso e eu quero te ajudar a passar por isso também. Você não precisa ser médica, você precisa ser uma esteticista, uma fisioterapeuta, uma biomédica, uma profissional da estética com visão. E se quiser caminhar comigo, já aproveita, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com aquela colega de profissão que vive frustrada com os resultados e me conta aqui nos comentários. Qual protocolo você sente que mais te frustra no resultado? No próximo episódio, quem sabe, eu posso falar justamente sobre isso. Combinado? Um beijo e até lá!